Vamos lá para os limites, parte 8. Nesse caso, nós temos a função y igual a 1 sobre x, e retomamos a questão do x tendendo a mais infinito e do x tendendo a menos infinito. Então, a minha função y igual a 1 sobre x, o meu x tendendo a infinito positivo e tendendo a infinito negativo. Observem que quando eu falo que ele está tendendo a infinito positivo, é que os números aqui que estão no x, eles continuam 1, 2, 3, 10, 100, 20, 1000, 10.000, 30, 100 mil e assim vai. Quando eu tenho o x tendendo a menos infinito, eu continuo tendo x, a minha expressão continua sendo y igual a 1 sobre x, e as minhas respostas continuam sendo as respostas em relação a essa razão de 1 sobre x. Agora, os números são negativos, ao contrário da primeira situação, que os números eram positivos. Então, notem que, se eu pego a função y igual a 1 sobre x, só dando uma retomada aqui, se o meu x é igual a 1, então eu tenho y igual a 1 sobre 1. Y igual a 1 sobre 1 é a mesma coisa que y igual a 1, porque 1 dividido por 1 é igual a 1. Então, eu tenho, se x igual a 1, y igual a 1. Se o meu x é menos 1, o meu y é menos 1. Então, eu tenho aqui y igual a 1 sobre x, y igual a 1 sobre menos 1, y igual a menos 1. Quando eu venho pra cá, eu tenho x e y. X igual a menos 1, y igual a menos 1. E assim vai. Eu vou dividindo 1 por 2, 1 por 10. Eu tenho as respostas 0,5, 0,1, 0,01 e assim sucessivamente. Pra cá, quando eu tenho a tendência a menos infinito, eu tenho menos 0,5, menos 0,1, menos 0,01. Lembro que a expressão que representa o limite fica limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, igual a 0. E quando o x tende a menos infinito, também é igual a 0. Graficamente, nós podemos mostrar isso graficamente. E aí, nós temos o seguinte. Quando x é igual a 1, o y também é igual a 1. Então, eu posso traçar, fazer um tracejado, e onde esses tracejados se conectam é o meu lugar do ponto. Quando x é igual a 2, o y é igual a menos 2. Desculpa, quando x é igual a 2, o y é igual a 0,5. Quando o x é igual a 10, o y é igual a 0,01. E assim vai. Notem que eu tenho os valores crescendo, sempre observando que eu tenho 0,1, 2, 10, 100, 20, 30, 40, 1000, 2000, 3000 no eixo x, e eu tenho as respostas para o y sendo dadas na segunda coluna. Primeira coluna aqui do x, segunda coluna do y. Eu vou substituindo esses valores e eu vou ter um gráfico que vai mostrando pra gente o seguinte, que existe uma aproximação, né, ou seja, uma tendência do infinito positivo, aqui nessa parte superior, e esses valores vão para zero. Quando eu observo na parte inferior, vou chamar isso aqui de parte A, por exemplo, e esse aqui de parte B, só pra gente ter uma noção. Quando os números são negativos, continua existindo a demarcação. Então, se eu tenho x igual a 1, eu tenho y igual a menos 1. Se eu tenho x igual a menos 2, eu tenho y igual a menos 0,5. E assim vai. Mesma coisa acontece, ou seja, eu tenho aqui o x que estava tendendo a menos infinito, e eu tenho essa aproximação das divisões indo para uma igualdade de zero. Então, graficamente, eu pego todos os valores que foram traçados em função da função, y igual a 1 sobre x, tanto para x tendendo para mais infinito quanto x para menos infinito, e venho para um gráfico do estilo x, y, e traço esses pontos, coloco esses conjuntos numéricos traçados em pontos, e obtenho graficamente o que essa função significa em relação a tendências do limite, tanto tendendo para mais infinito quanto para menos.